Quando a guerra chegou, este homem se escondeu em um abrigo subterrâneo a 5 metros de profundidade com 3 quartos e uma sala. Lá dentro, ele não só extraiu água subterrânea para resolver o problema do abastecimento, como também plantou cogumelos para garantir a reserva de alimentos. Sem contar com um túnel de fuga exclusivo que lhe permitia sair despercebido. Enquanto outros mal conseguiam cuidar de si mesmos na natureza, Abbey só pensava nos pais que ficaram na cidade natal. Então, logo pela manhã, começou a reformar o abrigo subterrâneo. Como seus pais gostavam do estilo de tijolos, ele usou um cinzel para entalhar o desenho de tijolos nas paredes, de modo que ficassem idênticas às de alvenaria. Os cogumelos que ele havia plantado também começaram a brotar sem que percebesse. Em seguida, ele preparou uma pedra de cal branca, colocando-a na água para gerar uma reação exotérmica. Aproveitou esse tempo para martelar repetidamente a base das tiras de bambu, fazendo com que se abrissem em forma de flor, transformando-se num pincel improvisado. Bastava então usar esse pincel de bambu para aplicar a cal diluída nas rachaduras, o que não apenas evitava o ressecamento do barro, como também realçava o visual dos tijolos entalhados. Ao pensar que em 2 meses e meio poderia trazer os pais para viver com ele, Abbey se tornou como uma máquina a todo vapor. Após finalizar o entalhe das paredes, saiu para recolher dezenas de bambus. Empunhando um bastão, golpeava cada um rapidamente, até que rachassem por dentro, criando tiras planas, porém ainda conectadas. Depois, alinhou essas tiras, amarrou-as firmemente, formando um tapete de bambu. Com o mesmo método, continuou trançando os pedaços restantes. Na vida selvagem, é preciso saber aproveitar os recursos disponíveis. Mesmo que o imperador queira fugir das responsabilidades, não tem como evitar que caia terra do teto. Mas se o suporte for encaixado na parede e fixado com pregos de madeira, bastava então colocar o tapete de bambu como forro. Além disso, o bambu, por sua flexibilidade natural, aderiu melhor ao teto. Após concluir, aplicou barro nas bases dos suportes para fixar e reforçar ainda mais a estrutura. Os cogumelos também cresciam de forma vigorosa, surgindo por todos os lados. A alimentação da família de 3 pessoas estava garantida. Como a chaminé exposta na superfície era perigosa e poderia atrair visitantes indesejados, Abbey a cercou com tiras de bambu em formato afunilado. Em seguida, aplicou sua técnica especial de vedação, misturando fibras de capim colhidas com suas mãos de ferro ao barro. Com a ajuda dos suportes, aplicou essa massa ao redor da chaminé. Um verdadeiro rei da sobrevivência faz tudo com lógica e precisão. Tudo flui com suavidade. Ao alisar o barro com perfeição, como se estivesse em um conto mágico de Harry Potter, o sempre exigente Abbey teve uma nova ideia: cobrir a chaminé com gramado natural. Usando uma pá, levantou blocos inteiros de grama com raízes, removendo-os facilmente e decorando a superfície da chaminé, o que, além de evitar a erosão, a deixava muito mais bonita. Depois ainda instalou um telhado em 2 águas sobre a chaminé. Mesmo em caso de granizo, ela seguiria funcional. Considerando que seus pais eram pessoas de respeito, também precisava construir uma porta de entrada imponente para o abrigo subterrâneo. Algo digno da família de Abbey. Ele cavou toda a estrutura da moldura da porta, mediu com fita métrica e separou madeira suficiente conforme as medidas. Em seguida, uniu os troncos com cavilhas de madeira. Após serrar o excesso das cavilhas, reforçou a estrutura com hastes diagonais. Usou tiras de bambu para marcar o formato da porta, transferiu para a madeira e cortou com precisão, obtendo uma porta perfeitamente ajustada. Fixou a moldura no eixo e instalou a porta. O caminho de entrada estava um pouco simples, então ele colocou placas de mármore espaçadas e decorou com o restante da grama, criando um visual campestre com facilidade.
Quem conseguiria dizer se era um porão ou a entrada de um castelo encantado? Faltavam apenas 2 horas e meia para a chegada dos pais. Abei preparou um frango caipira, levou-o ao rio para lavar, depois o cozinhou lentamente no fogo, imerso em água subterrânea. Enquanto isso, arrumou assentos confortáveis. Seus pais enfrentaram 18 curvas e passaram por 36 vilarejos até finalmente chegarem à entrada do castelo subterrâneo. Ao verem o que Abei havia construído com tanto zelo, ficaram emocionados. O pai se encantou especialmente com o poço. A família se sentou à mesa conversando tranquilamente. Preocupado com o frio, Abei aqueceu pedras no fogo para aumentar a temperatura interna. Sua mãe também não ficou parada. Ela não planejava voltar de mãos vazias. Colheu uma sacola inteira de produtos naturais, e Abei teve que pedir para ela pegar mais leve. Ele então transferiu as pedras aquecidas para a piscina. Bastavam algumas dezenas para esquentar toda a água. Caso ficasse muito quente, bastava pressionar a bomba manual do poço para adicionar água fria. Depois que Abei se lavou, o caldo de frango ficou pronto. Ele entregou uma coxa aos pais. Do outro lado da tela, minhas lágrimas escorreram pela boca. Os pais elogiaram muito o sabor do jantar. Quem diria que o filho, antes expulso de casa, agora cuidava de si com tanta competência? A vida na selva era exaustiva, mas Abei sempre enfrentava tudo com coragem. Talvez a vida seja realmente simples assim. Ter um teto para se abrigar, pais vivos e refeições quentes em família, isso sim é a verdadeira felicidade.